Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Deia Fernandes, começando mais uma live nesse domingo, 15 de julho, 15 de novembro, exatamente às 11 horas e 12 minutos. Essa é a minha terceira tentativa de fazer live. Eu fui derrubada nas outras duas tentativas por causa da denúncia séria que eu tenho a fazer em relação ao apoio tácito que o Facebook está promovendo para que haja genocídio, né, de cristãos, e não somente cristãos, inclusive de civis, lá na Etiópia. Então, eu peço a você que está me assistindo, me ajude. Essa é a terceira live e já aviso que se essa for derrubada, eu não vou tentar mais fazer live hoje, mas vou escrever um artigo sobre esse tema. O Facebook pode me impedir, pode me calar, me censurar aqui na rede, tá? Ele pode fazer isso, mas no meu blog eu vou escrever um artigo muito bem fundamentado e vou denunciar Facebook por dar apoio tácito a esses massacres que estão acontecendo, inclusive e principalmente contra cristãos na Etiópia. Eu já tentei duas lives, estou tentando essa terceira, então aviso. Se cair essa agora, eu não faço mais hoje, vou escrever um artigo, e aí eu tento fazer a live depois assim com outro título, né? E vamos embora, né? Mas estou muito indignada com isso. Quem não me conhece e está agora aqui nessa live, meu nome é Deia Fernandes, sou advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que denuncia perseguição religiosa e violações de direitos humanos no mundo muçulmano e vem se unindo a algumas instituições internacionais pedindo a reforma no Islã para que os aspectos de violência presentes no Alcorão de Medina, nas suratas medinenses, para que esses aspectos, essas doutrinas de violência sejam retiradas para evitar esse caos que a gente está vendo no mundo, tá? Então, isso mesmo, gente, vamos compartilhar. Aqueles que puderem compartilhar, me ajudem, porque o Facebook, com certeza, vai impedir que essa live chegue a muita gente. Então, eu preciso de vocês para que todos sejamos voz dos cristãos massacrados por grupos muçulmanos na África. Então, gente, como eu estava na outra live, eu não vou entrar nos assuntos que eu falei lá, deixa para lá, depois a gente volta em outro momento. Eu quero ser agora mais objetiva. Como eu estava dizendo para vocês, hoje, no jornal de desinformação O Globo, foi veiculada a matéria que tem por título a manchete: em meio à onda de violência contra civis, ataque a ônibus na Etiópia termina com 34 mortos. E nessa matéria do jornal o Globo, que diz inclusive que o número de mortos deve aumentar de uma forma drástica. Boa noite a todo mundo que está ingressando na live, tá, gente? Eu estou tentando ser objetiva porque eu já fui derrubada 2 vezes. Segundo mensagem dos parlamentares, ainda em outubro, tá? Os combatentes, eles não chamam de militantes islâmicos, nada disso. Os combatentes responsáveis pelos assassinatos que já estão ocorrendo há muito tempo na Etiópia receberam treinamento e abrigo no vizinho Sudão. Para quem não conhece, o Sudão é um país muçulmano. Sudão, país de maioria muçulmana e que tem a Sharia como a sua base legal. E muitos dos combatentes que, logicamente, a extrema imprensa, o Globo, jamais vai chamar de militantes islâmicos, de jihadistas, de terroristas. Chamam só de combatentes. Mas não, esses combatentes foram treinados, segundo os próprios parlamentares lá na Etiópia, no vizinho Sudão, e a gente sabe do problema sério que houve no Sudão, tanto é que no sul do Sudão estão hoje os cristãos que durante muito tempo foram dizimados por muçulmanos em conflitos quando o Sudão era unificado, né? Sudão, não tinha o Sudão do Sul. E os políticos
de oposição afirmam, lá na Etiópia, tá? Afirmam que a violência que aconteceu vitimando essas 34 pessoas no ônibus, que ela teria motivação étnica. E é aí que a gente vai se aprofundar nessa live. Por quê? Nem os parlamentares da Etiópia e nem, inclusive, acadêmicos e instituições de direitos humanos querem que você saiba que está havendo um genocídio cruel de muçulmanos de etnias diversificadas lá na Etiópia contra cristãos, às vezes das mesmas etnias desses muçulmanos. E como eu falei na primeira live que foi derrubada pelo Facebook, é lógico que não há uma chance da gente explicar o conflito que está existindo hoje não, já há bastante tempo, na Etiópia, com base tão somente em conflito religioso. A gente sabe disso. A gente sabe que existe também um aparato de ordem étnica, né? Ordem étnica nesse conflito. E a Etiópia é um país africano que tem, a maior parte da população é cristã, a maioria é cristã. Eu tenho aqui os dados, vou trazer para vocês sobre os dados da Etiópia. Cadê aqui? Eu tô com dificuldade agora lá na internet, maravilha, cadê? Para abrir aqui, mas tudo bem. Então, na Etiópia, mais de 60% da população é cristã, tá? Então, uma boa parte, né, desses 110,100 milhões São 110 milhões de habitantes lá, e a população cristã seria de 65,8 milhões de habitantes. A religião principal é o cristianismo, mas também temos o Islã, né? E lá são mais de 80 grupos étnicos. Então vocês veem que é uma colcha de retalho assim étnico que está possibilitando o aprofundamento dos conflitos lá, principalmente porque o primeiro-ministro muçulmano de uma etnia importante lá, importante nesse momento de conflito, tá? Lá na Etiópia, ele está sendo o responsável, segundo a própria imprensa, de mergulhar mais ainda a Etiópia numa possível guerra civil, tá? Esse primeiro-ministro, inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ele veio com aquela conversa fiada que muita gente acreditou que ele ia pacificar o país. Em relação aos conflitos étnicos, deixo claro, gente, eu não gosto, não aceito desonestidade intelectual no meu trabalho, em hipótese alguma. Então eu deixo claro para todos aqui que há um forte elemento constitutivo desse conflito ligado a conflito étnico, sim, há problemas em relação às muitas etnias ali na Etiópia. Porém, isso não ilide o fato inegável de reconhecer que está havendo um genocídio, massacres sistemáticos contra as minorias cristãs, inclusive por minorias da mesma etnia, minorias muçulmanas, né? Da mesma etnia que os cristãos, tá? E a gente vai ver isso já já. Então, nós acabamos de ver que no jornal Globo, um parlamentar diz que o conflito é de origem étnica. E o que acontece? Em julho, eu já falei aqui de uma instituição que trabalha denunciando, trazendo as informações a respeito de genocídio no mundo. O nome desse site é Genocide Watch. Eu já trouxe aqui informações, inclusive em relação à Armênia, alerta para genocídio. E essa instituição, que é feita por acadêmicos multiculturalistas, que é bom deixar claro isso. Os caras que trabalham no Genocide Watch não são religiosos, são acadêmicos que seguem a visão da academia, onde o multiculturalismo explica, ou melhor, explica não, acaba desinformando, e vocês já vão ver por que isso.
Então, no site Genocide Watch, trouxe um alerta em julho. Quer dizer, o Jornal Globo fala que é problema étnico, né? Mas em julho, esse site já trouxe esse aviso, né, esse alerta para genocídio na Etiópia e colocou aqui, prestem atenção, porque tudo que eu falo eu provo que eu tô falando, tá? Tá aqui, grupos afetados, povos Oromo. Oromo é a etnia também do primeiro-ministro, ok? Muçulmano. Então, os grupos afetados são os povos Oromo, Amhara, Tigranha e Gedeu, ou Gedeu, eu não sei o nome, pronunciar esses nomes. Então, são 2, 3, 4 grupos aqui. E eu vou fixar principalmente no Oromo, já já vocês vão ver. E estava aqui, situação atual. O governo, site Genocide Watch, que é de multiculturalistas na área acadêmica, diz aqui a situação atual. O governo tem sido ineficaz em impedir a violência de motivação étnica entre grupos étnicos. Ou seja, um site importante de monitoramento de genocídio a nível global diz, primeiro, que o governo, e isso é verdade, né? Que o governo está sendo ineficaz em impedir a violência, isso é verdade. E tem mais, eu vou mostrar para vocês aqui, que em determinadas localidades onde cristãos estão sendo massacrados, como acontecia desde os idos mais remotos do Islã. Estão sendo mortos a facadas, estão com espada, tem cristão que está morrendo da espadada na Etiópia, tá, queridos? Então, aí ele diz aqui o site que seria uma motivação étnica entre grupos étnicos. E a gente vai ver que não é bem assim a tal da motivação que o site está querendo agradar a religião da paz, talvez por medo de ser processado pelo Sheikh Ahmed Al-Tayeb, né? Que já avisou que vai processar nos tribunais internacionais todos que insultarem o profeta do Islã. E insultar o profeta do Islã é, por exemplo, dizer que ele, através das revelações que estão exaradas no Alcorão, na parte das suratas medinenses, isso tudo tem um apoio, né, doutrinário que está lá e que hoje muitos muçulmanos, ou poucos, né, vai da tua perspectiva aí, estão seguindo e levando violência para todo mundo, que nem sempre é terrorista, né? As mulheres muçulmanas lá no Egito, 95% sofreram mutilação genital, né? Isso não é terrorismo, mas esse tipo de ação de violação de direitos humanos está fundamentada no entendimento de importantes clérigos no mundo muçulmano, de acordo com a tradição islâmica. Então, continuando aqui. Então, houve esse alerta em julho e uma das etnias que estaria sofrendo massacre qualificado no meio acadêmico como genocídio seria a minoria, ou melhor, a etnia Oromo. Agora vamos ver o que ninguém divulga, né? Claro, uma informação aqui de um site que é uma organização cristã que trabalha denunciando o que está acontecendo na Nigéria, inclusive com a população local, com testemunhas locais. E olha que eu vou colocar tudo isso aqui, tá, gente? Não se preocupem que os links vão estar todos aqui, tá? E peço a vocês, gente, eu sei que tá tarde, é domingo, amanhã todo mundo trabalha, mas nem que você não veja essa live hoje, compartilha, lança nos grupos, porque eu já fui derrubada 2 vezes por causa disso. Eles não vão deixar eu compartilhar, eu já até sei. Então, foi informado que, apesar desses cristãos constituírem mais de 60% da população na Etiópia, eles estão sempre sendo perseguidos. Inclusive, o próprio site multiculturalista da instituição, que é assim, fechada com a ONU, instituição Portas Abertas, eu já falei aqui várias vezes sobre Portas Abertas, não vou falar hoje, tá? Mas essa instituição Portas Abertas também vê a Etiópia como um dos, acho que está no 39º lugar da perseguição, alguma coisa assim desse nível. E entendam bem,
O site do Portas Abertas, a gente sabe que por ser multiculturalista e fechado com a agenda globalista, não costuma usar esse termo forte de genocídio. Não costuma, sabe? Fica mal, não é uma política legal para uma organização cristã que diz que apoia os cristãos perseguidos. Falar genocídio pega mal. Aliás, eu pergunto a você, seguidor, você já viu a nossa ministra denunciando? Ela disse que ia ser voz da igreja perseguida, não falou? Alguém já viu ela denunciando genocídio em Moçambique dos cristãos, genocídio dos cristãos lá na Nigéria e agora genocídio dos cristãos lá na Etiópia, além do alerta para genocídio lá na República de Artsakh, que é conhecida como Nagorno-Karabakh? Alguém já viu? Deixo só isso claro para mostrar que os cristãos que sofrem genocídio não têm voz aqui na nossa área de direitos humanos, apesar da promessa da ministra de dizer que ia ser voz dos cristãos. Nem os cristãos, nem os moçambicanos que recentemente foram decapitados, mais de 50, não houve nenhum tipo de comoção da nossa diplomacia. Isso foi vergonhoso, até porque a gente também sabe que, além de serem seres humanos, certamente entre os decapitados na semana passada, que nós tomamos conhecimento na semana passada em Moçambique, que não se sabe, pode chegar a mais de 100, porque a gente ainda não tem informação concreta, certamente pela forma do massacre, muitos ali, se não a maioria, certamente eram cristãos. Quem conhece a forma de atuação dos grupos que são ligados ao Estado Islâmico sabem por que eu estou falando isso. O modus agendi é geralmente de execução de cristãos. Esses que foram decapitados em campos de futebol, num campo de futebol lá em Moçambique, e que não gerou nenhuma consternação da nossa diplomacia. Apesar de outros eventos terroristas em países de maioria branca lá na Europa, isso comove. E desculpa, gente, meu negócio é com a vida humana. Vocês sabem disso. E, infelizmente, eu não estou vendo, principalmente na agenda de direitos humanos global, que o Ministério dos Direitos Humanos diz seguir, eu não vi ainda nenhuma ação séria em favor da minoria religiosa mais perseguida do mundo. Então, esse site progressista do Portas Abertas, olha o testemunho que foi trazido, o depoimento de um site que se nega a dizer que há genocídio, mas trouxe o depoimento de um cristão da Etiópia, alguém que está sofrendo na pele essa desgraça. Olha o que o cristão disse, e eu vou colocar o site aqui, tá? O link. Ouvimos falar de lugares, onde os muçulmanos mandaram que os cristãos desocupassem a área. Olha aí, gente. Embora isso seja tratado como rivalidade étnica por alguns meios de comunicação, é, em sua essência, uma questão religiosa. Então, gente, olha só. Por mais que o Genocide Watch e Globo e toda a mídia desinformante venha dizer que, e até mesmo os parlamentares lá na Etiópia venham dizer que, olha, é um conflito étnico. Está aqui um cristão que sofre a situação da perseguição lá e diz que são em vários lugares onde há perseguição, onde os cristãos estão perdendo território, o que acontece em vários países na África e no mundo. A gente vê nas Filipinas, inclusive, o sul de Filipinas. Vai ver, querido, o que aconteceu no sul de Filipinas, tá? Vai ver. Então trouxe esse depoimento que eu considero importante, porque eu acho que se um cristão diz que o conflito tem uma base muito forte de questão religiosa, a gente deveria respeitar. Mas o multiculturalismo não permite isso. O discurso, a narrativa é sempre igual para ocultar o genocídio contra cristãos. Então, continuando aqui, o que um monitor de violência contra cristãos vem trazendo, que eu comecei a trazer as notícias para vocês, vocês vão ficar agora abismados com aquilo que eu vou trazer para vocês, tá? Cadê aqui? Bom, continuando aqui.
Tem uma instituição cristã lá na Etiópia, que é uma ordem religiosa cristã, que pede ao governo da Etiópia para agir rapidamente para impedir os elementos dentro do país que estão perseguindo os cristãos e destruindo igrejas. Então, queridos, atenção aqui na ideia. Se o conflito é basicamente por motivação étnica, por que grupos étnicos estão destruindo igrejas? O que a igreja tem a ver com a questão étnica? Começa daí. Aí, continuando aqui, esse site de monitoramento, que eu vou colocar o link aqui, diz pelo menos 500 cristãos etíopes relataram massacres em ataques implacáveis de porta em porta desde junho até o mês de setembro. Depoimento de cristãos na Etiópia, cujos amiguinhos, vizinhos muçulmanos estão indo de porta em porta para massacrá-los. Você viu isso no Globo? Você não vai ver em mídia nenhuma, a não ser aqui na Eclã, a Voz dos Mártires, que de vez em quando aparece aí alguém querendo derrubar o nosso canal lá no YouTube, apesar da gente não ser nem monitorado, Mas continuando. Um líder cristão etíope convocou um inquérito internacional sobre o assassinato de centenas de cristãos, incluindo mulheres grávidas, crianças e famílias inteiras, em ataques de muçulmanos da etnia Oromo, em partes do estado regional da Oromia, Oromia, eu não sei se fala assim, e que se estende até o sul, sudeste e leste de Addis Abeba, desde o final de junho, e seriam pelo menos mais de 500 mortos, pelo menos nada a ver, mas seriam mais de 500 mortos. Então, percebam, essa minoria, que assim, por uma coincidência, é igual na Nigéria, sabe a minoria dos pastores fulani, a minoria não, os pastores, eu cismei com minoria, não é minoria, gente, são etnias, perdão, tá, que eu tô aqui meio nervosa, mas olha só, assim como na Nigéria, a etnia pastores fulani é uma etnia que não é de pastor evangélico, é porque eles cuidam de gado, tá? Então, pastores fulani, que são na grande maioria muçulmanos. Essa etnia, assim, por uma coincidência, é a mesma etnia do presidente da Nigéria, acusado diversas vezes de dar apoio aos massacres, ao genocídio contra cristãos da Nigéria, Presidente esse que foi, assim, apoiado por Obama, Assim, uma coincidência, Mas na Etiópia é a mesma situação. Essa etnia, volto a corrigir, não é minoria, etnia chamada Oromi, essa etnia é a que está, os muçulmanos, essa etnia tem várias religiões, mas os muçulmanos dessa etnia, uma parte deles, que é da mesma do primeiro-ministro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz lá na Etiópia, eles estão massacrando os cristãos. É coincidência assim, Mas assim, nada a ver, Nada a ver isso. É um abuso falar isso, Mas vamos continuar. Bom, os assassinatos coordenados visam cristãos de uma ampla variedade de etnias, incluindo cristãos Oromo, ou Oromo, Enfim, eu não sei falar bem isso, Oromo. Então, percebam bem, segundo esse site que está monitorando a situação lá na Etiópia, são várias etnias de cristãos que estão sofrendo massacres, inclusive cristãos da mesma etnia desses muçulmanos. Eu estou tentando ser bem clara aqui. E esses massacres, os últimos massacres, começaram logo após o assassinato de um cantor popular lá de Oromo, O nome dele é Rachalu Hundessa, ele foi morto a tiros em 29 de julho, enquanto ele estava dirigindo lá pela capital. Então, os assassinos são do grupo étnico Oromo, que tradicionalmente é muçulmano.
tudo coincidência, gente. Eles são da religião da paz, eu não acredito que eles fariam isso. Mas vai fazer o quê, né? Bom, em ataques de porta em porta, e eu vou falar sobre o assassinato desse cantor, vocês vão ver onde o Facebook participou nisso. Participou no estímulo não, na veiculação da violência que promoveu dezenas de mortes lá na Etiópia. É isso mesmo, queridinho. Graças ao Facebook, eu vou trazer isso já. Vocês vão lembrar de novo, daqui a pouco, da morte aí desse cantor. Então, e que possibilitou essa violência que acabou em dezenas de mortos. Bom, os ataques eram feitos de porta em porta contra famílias cristãs. Ora, se é um genocídio étnico, por que eles iam de porta em porta para a família cristã? É muito simples, é só na porta falar, olha, declara aí se você é muçulmano ou cristão, e é muito fácil identificar quem é um cristão. Aí eles iam de porta em porta, e esses muçulmanos chegavam em carros armados, olha como eles estavam armados, com facões, com espadas, com lanças. Gente, me lembra muito a expansão do Islã, né? Nos territórios cristãos. Vocês estão lembrados que eu de vez em quando falo sobre essa questão de história? Pois bem, espadas e lanças para matar seres humanos em razão da sua fé, tá? E, gente, desculpa, tá tendo fogos por aqui, sei lá por quê, mas vamos lá. E eles perseguiram com esse armamento e mataram cristãos. As crianças foram forçadas a testemunhar seus pais sendo brutalmente assassinados com facões. Não é coincidência, meus irmãos na Nigéria também as famílias tinham que ver os filhos tinham que ver os pais assassinados dessa forma. Mas é tudo assim, né? Continuando aqui, são várias cidades onde os cristãos estão sendo massacrados. Eu não vou dizer o nome das cidades todas, porque o link vai estar aqui, logo após eu vou inserir e vocês vão poder ver. Mas são mais de 10 cidades, só para começar, tá? Isso porque é um conflito étnico, imagina se fosse religioso. Alguns dos militantes, ou seja, dos jihadistas, mantinham listas de cristãos e foram ajudados pelas autoridades locais, muitas vezes dirigidas por muçulmanos na região de Oromia, a encontrar esses cristãos, e eles identificavam principalmente os cristãos que tinham alguma posição de liderança na comunidade. Então vejam, queridos, olha como o negócio é sério. Cristãos tinham o nome deles em listas para serem assassinados por muçulmanos com o apoio de autoridades locais. Mas tá tudo bem com a igreja no Brasil, não tá? Por que a gente vai se preocupar com isso, né? Se as autoridades ajudam a Sharia a matar os seguidores da Sharia, ou Sharia, a matarem cristãos. Isso é bobagem, né? Continuando, os cristãos da etnia Oromo também foram visados. Um cristão oromo foi decapitado por se recusar a negar sua fé ao rasgar o fio em volta do pescoço, que é usado pelos cristãos etíopes como sinal do seu batismo. Gente, os muçulmanos ortodoxos têm pavor dos nossos símbolos cristãos, né? Então, esse cristão perdeu a cabeça, mas ele não era um professor francês. Ele não era branco, ele não estava na França multiculturalista. Então ele foi decapitado e ninguém nem sabe que ele existiu. Simples assim. O Black Lives Matter não sabe que ele existiu. Os movimentos negros também não. As igrejas, muito menos. Ora, afinal de contas, só um cristão perdeu a cabeça. E aí se lembra de João Batista, que também perdeu a cabeça em outra situação. E fica tudo igual, não é assim? Todo mundo como cordeiro no meio de lobo, podendo ser destroçado, desde que não seja a minha família. Desculpa, mas é assim que eu vejo essa situação. Continuando, segundo a viúva desse cristão que morreu decapitado, os agressores, né, que a mídia eles têm que chamar de agressor, disseram que que só pode ser considerado para viver aquele que se prostra diante de Alá em oração. E que Oromo teria que viver de acordo com essa determinação
que não tem nada a ver com Maomé, porque se eu disser que tem a ver com Maomé, daqui a pouco o sheik lá da Al-Assad vai me processar, que ele já avisou que ele vai processar nas cortes internacionais todos aqueles que insultaram o profeta do Islã. E dizer que o profeta do Islã mandou decapitar muito judeu, mandou matar inimigos ou autorizou matar inimigos em vingança, isso seria insulto, né? Apesar da tradição ensinar isso. Mas as testemunhas locais disseram que a polícia ficou parada e observou o desenrolar dos assassinatos. Vocês estão vendo? O apoio da polícia para os meus irmãos serem mortos à espada, a facões, né? Continuando, os contatos locais relataram que num local chamado Bali Agarfa, alguns cristãos foram salvos pela intervenção de corajosos muçulmanos locais que arriscaram suas próprias vidas para protegê-los. Eu resolvi trazer essa informação porque, vez e outra, aparece um lunático aqui que não conhece nada de mundo muçulmano, analfabeto funcional, que nunca leu nada sobre o mundo muçulmano, e principalmente jornais, e vem me atacar dizendo, Deia, não existe muçulmano moderado, tá conversa fiada. Eu sempre falo, o Islã moderado não existe, o Islã é ortodoxo, e quem não segue em países muçulmanos sofre pena. E quando sorte é só prisão, mas tem casos de pena de morte. Porém, eu sempre falei, existe muçulmano que não dá apoio às matanças e violações. Tá aqui o exemplo. Cristãos relataram que muçulmanos arriscaram as suas vidas para salvar a vida de cristãos. Sabe por que arriscaram? Porque se os jihadistas e a própria polícia desses locais encontram esses muçulmanos ajudando, socorrendo, livrando da morte os cristãos, eles vão ser penalizados com aquilo que a tradição ensina: morte para os apóstatas, morte para quem não apoia a jihad, é morte. Então, se eu não for grata a esses muçulmanos moderados, apóstatas, que salvaram a vida dos meus irmãos, eu vou ser hipócrita e eu vou ser igual aos muçulmanos que apoiam a barbárie, né? Que a gente sabe que não são todos, né? Então, é lógico que eu sempre vou trazer nas minhas colocações o reconhecimento que tem vida de cristão que é salva sim por muçulmano moderado, né? Então, eu não posso negar isso porque eu serei desonesta. Continuando aqui, as casas e os estabelecimentos comerciais desses cristãos foram incendiados, mas é só um conflito étnico, tá? Só. São, e muitos deles da mesma etnia que mata cristão, mas é um conflito étnico entre a mesma etnia. É muito fácil de entender isso, né? A desinformação, né? Milhares de milhões de dólares foram perdidos em danos da propriedade desses cristãos. E, segundo algumas testemunhas, a situação foi tão séria que muitos ficaram em estado de choque. É relatado que muitos desses muçulmanos jihadistas, eles profanaram cadáveres dançando e cantando, carregando as partes cortadas dos corpos daqueles que massacraram. Querido que está me assistindo, você tem noção do que é isso? Assim, dá para você ter noção do que é familiar, tá? Um outro cristão assistir muçulmanos felizes cantando, carregando pedaços de corpos. Gente, eu tô falando de pedaços de corpos. Você tem noção? Mutila, decapita, faz um inferno e profana o cadáver de gente inocente, cujo único pecado, haram, era cultuar um Deus que não é o Deus do Islã. Porque realmente, eu repito aqui, Papa mentiroso e todos os mentirosos, o Deus do Islã não é o mesmo Deus cristão. O Deus dos cristãos não é. E se alguém quiser debater, a gente vai, assim, recorrer a pessoas, a clérigos, a estudiosos do mundo islâmico, ao Corão, Hadith, Sira, o que vocês quiserem, a gente recorre. Mas eu, fazendo uma crítica à religião, não a muçulmano, ainda mais se for moderado, mas à religião, o Islã, e eu sei que já teve gente que foi processada por isso, mas o Islã ortodoxo
não é a mesma coisa que... não dá para dizer que é, não dá. E quer o melhor exemplo? O melhor exemplo é o caso da mulher adúltera, eu gosto muito de falar nisso. O que Jesus fez em relação à mulher adúltera? Ele deixou a galera apedrejar aquela mulher adúltera com base numa lei cuja interpretação, né, não era bem aquela que eles estavam querendo dar, né? Então, entendeu bem? Jesus absolveu uma adúltera. Maomé mandou matar uma adúltera assim que o filho desmamou. Mandou matar a apedrejada. Então, se você disser que o Islã e o cristianismo estão não estão no mesmo patamar de valores. Não são o Deus Alá e o Deus dos cristãos não tem a mesma visão. Não tem. Eu não consigo ver isso na religião em si, não é no muçulmano, porque tem muçulmano que graças a Allah é apóstata. E hashtag ironia, tá, gente? E com todo respeito aos apóstatas, porque graças a apóstatas tem tem cristão que não foi assassinado. Bom, então teve o corpo também, corpos de casais cristãos idosos que foram espancados até a morte e arrastados pela rua de uma outra cidade. Tem noção? Você hoje veio de uma igreja, hoje é domingo. Você tem noção se fosse teu avô e tua avó mortos, assassinados? Aliás, como aconteceu com o pastor em Uganda. Eu depois vou fazer uma live só sobre isso. Pastor em Uganda, país de maioria cristã na África, que assim, numa rádio pregou dizendo que o islamismo não é igual ao cristianismo. Lá em Uganda. Disse, não é igual. O Deus do Islã não é igual ao Deus cristão. Ele pregou isso numa rádio, logo depois enganaram a ele, muçulmanos ligaram, gostamos da tua pregação, não disseram que eram muçulmanos. Vem se encontrar conosco, e 6 muçulmanos mataram, espancaram, inclusive usaram objeto contundente, mataram, espancaram, amordaçaram. Esse pastor sofreu até morrer, porque pregou numa rádio, num país de maioria cristã, na Uganda, agora, recentemente, que o islamismo, eles chamam de islamismo, né? E o cristianismo não são iguais. Vocês já viram algum cristão matando um muçulmano porque ele disse que o Islã e o cristianismo não são iguais? Você já viu? Então, querer igualar essas duas religiões, e eu digo na visão ortodoxa, e ainda digo o seguinte, eu sei que tem cristão que é uma aberração. Sim, é uma aberração. Tem cristão entre aspas, que é assassino, é adúltero, é pedófilo, é muita coisa. Porém, nenhum desses cristãos assassinos, blá, 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 nenhum deles vão lá, estupram alguém. Eu estuprei porque a Bíblia manda estuprar. Eu matei porque Jesus mandou. Não tem. Dentro do aparato doutrinário cristão, não tem uma passagem que dê base para a violência, e nem mesmo aquelas passagens do Antigo Testamento consideradas que eram violentas, sim, nem elas, não existe nenhum cristão que pegue aquilo ali e diga, matei porque no Antigo Testamento mandou matar. Vocês entendem? Então, em Uganda, um idoso de 64 anos foi assassinado, foi espancado por muçulmanos até a morte, porque ousou criticar o Islã para um público de maioria cristã. E Ahmed Al-Taeb está querendo processar aqueles que insultam o profeta. E eu pergunto, e aqueles que morrem por causa do profeta? Que são decapitados, mutilados? Quem é que vai processar as autoridades islâmicas, ou mesmo os policiais e tantos outros envolvidos nesse genocídio lá na Etiópia? Quem vai processar em favor das famílias? Ah, sim, então só pode processar quem critica com base na verdade o Islã da paz. Beleza. É isso, estamos seguindo para uma criminalização da liberdade de expressão, tá? A gente brevemente não vai nem poder denunciar esses absurdos que estão acontecendo com vítimas que não são do Ocidente branco, né? E nem os movimentos negros estão interessados por eles. Bom, diz aqui ainda que milhares de sobreviventes traumatizados fugiram para salvar suas vidas, incluindo crianças órfãs, e muitos estão abrigados em igrejas e centros comunitários. A igreja sempre apoiando os seus mártires, as igrejas locais.
né? O governo da Etiópia também suspendeu a internet na região por várias semanas, na tentativa de reduzir o incitamento à violência por meio das redes sociais. E agora eu vou passar para a segunda parte dessa live, trazendo o Facebook. Então, esse site de monitoramento cristão, que traz o que está acontecendo lá, disse que o governo, não foi o Facebook, lindinhos, o governo suspendeu a internet na região por várias semanas para tentar reduzir a violência. Aí olha o que acontece, assim, gente, uma coincidência assim da Terra. Um site de notícia, e eu vou colocar aqui, divulgou 17 de setembro o seguinte: notícias falsas no Facebook, a causa do genocídio na Etiópia. Então, esse site mostra que a violência e os assassinatos na Etiópia são associados ao compartilhamento acelerado, quase instantâneo e generalizado de discurso de ódio, notícias falsas, incendiárias no Facebook. Então, o Facebook é, sim, o responsável indireto pelo genocídio, massacre dos meus irmãos. O mesmo Facebook que está censurando você, conservador. Qualquer coisa que a gente coloca, não dá algumas horas, eles vão, arrancam, dizem que é discurso de ódio quando a gente denuncia algumas coisas. Não é isso? Eles não são rápidos para nos censurar? Pois bem, lá na Etiópia não é assim que acontece, não. Tá? Então esse site mostra que a maior agitação foi no estado de Oromia, ou Oromia, eu não sei falar, né? O estado onde tem o primeiro-ministro, que está, segundo a própria imprensa, o próprio Globo reconhece isso, que está levando o país para uma guerra civil, e no mesmo estado onde esses oromos, que são muçulmanos, estão massacrando cristãos com espadas. Interessante, está fazendo sentido, não está? Continuando. Nesse estado, houve protestos quase contínuos desde o assassinato em agosto desse cantor que eu falei mais recentemente, né? Do cantor e ativista oromo, que era o Akalu Hundessa, na capital, lá em Abeda. E estima-se que 180 pessoas morreram na violência com os cristãos. Ai, gente, Amharas. Esses cristãos estão no Genocide Watch. Esses cristãos são uma das etnias que, segundo o site progressista, multiculturalista Genocide Watch, que monitora os genocídios a nível global, então essa minoria está lá. Então eu entendo que são cristãos que estão sendo assassinados. Continuando. Além deles, temos os oromos. Os oromos também, oromos, sei lá, também estão no site Genocide Watch. E temos os Gurage. Eles estão sofrendo as maiores perdas. Então, parte das minorias que estão compondo o cenário de genocídio são cristãs. Mas nenhuma instituição de direitos humanos e nenhuma mídia, né, imprensa, está noticiando isso. Aqui diz que os apelos à violência contra uma variedade de grupos étnicos e religiosos, ou seja, não são só os cristãos, é bom deixar claro também isso, que eu procuro ser honesta, né? Até porque, gente, a gente sabe, enfim, a história, ela ensina muito pra gente, né? Continuando, e eles estão acontecendo apesar do fechamento da internet, ou melhor, do encerramento da internet pelo governo, poucas horas após o assassinato de um dessa. As mesmas pessoas que pediram o genocídio e ataques contra grupos étnicos ou religiosos específicos postaram fotos da devastação em chamas no Facebook, de acordo com voluntários do grupo Network. É um grupo aqui que faz o monitoramento da violência lá. Meu Deus, tem coisas aqui. Cadê? Eu tô enxergando bem hoje, tá? A gente fica até nervosa com essas informações. Tá, gente, eu não vou mais dar continuidade não, porque já tá tarde a beça. Mas eu vou deixar esse link aqui
mostrando, inclusive, que esse primeiro-ministro muçulmano, ele é citado também nesse link, e foi muito pedido para que o Facebook viesse a retirar todos os pedidos de genocídio contra não apenas cristãos, mas contra outras minorias religiosas e étnicas. E o Facebook não respeitou. O Facebook não obedeceu. Graças ao Facebook, centenas de pessoas foram assassinadas. Mas o Facebook preza pela tolerância e por isso nós, conservadores, todo dia somos censurados por essa desgraça virtual. Eu ia trazer mais coisas, mas eu acho que é o suficiente. Depois de ser derrubada 2 vezes, eu consegui terminar a live. Eu não tenho palavras, gente, eu não tenho palavras. Nigéria, Moçambique e temos agora não, desde julho, ou melhor, antes de julho, há muito tempo já, temos agora esses cristãos lá na Etiópia e outras minorias religiosas que estão sendo massacrados por seguidores da religião da paz. Eu lamento e eu li muita coisa, eu não trouxe para vocês, mas teve ativista que pediu para gente, para quem lesse aquela matéria, para pedir aos seus governos para denunciar o que estava acontecendo na Etiópia, sabe? Eles estão desesperados, por isso que eles pediram. Só que, infelizmente, a ministra terrivelmente cristã, Damares Alves, que, assim, acabou de, inclusive, bloquear o Paulo Enéas do Crítica Nacional, porque ela não aceita a crítica, ela é totalitária, né, nas suas ações, por ele denunciá-la em relação ao apoio à ideologia de gênero, mas essa ministra que foi lá defender aquela moça, a Ferrer, né, no caso do estupro, ela na mesma hora abriu a boca, enfim, a nossa ministra se nega a denunciar o genocídio de cristãos. E eu não vi até hoje, da parte... E por que eu estou falando dela? Porque ela disse, ela se comprometeu a denunciar a perseguição contra cristãos e a ser apoio para a igreja perseguida. Se ela não se comprometesse com isso, eu jamais iria estar fazendo crítica aqui. Porém, até hoje, ela tem uma pasta de ação global que de fato nada fez e nunca essa senhora, nunca, apesar dos meus muitos pedidos, ela nunca foi porta-voz dos cristãos perseguidos. Nunca o Ministério dos Direitos Humanos e nem o Ministério das Relações Exteriores, nenhum dos dois, denunciou o genocídio contra cristãos. Aliás, o que acontece na África não é muito preocupação da nossa diplomacia. Desculpa, gente. O meu partido é o Brasil, né? O meu partido é o Brasil e eu lamento muito, eu lamento porque os cristãos estão idolatrando essa senhora e também não são vozes dos seus irmãos que estão sendo perseguidos. Nós somos hipócritas. Falamos, amamos nossos irmãos, sofremos a dor dos nossos irmãos, mas o que a gente faz por eles? Você já pressionou o seu pastor? Você, pastor, já pressionou o seu conselho, o seu ministério, enfim, os grupos aí que vocês pertencem? Seja você de que denominação for. Não vou falar da Igreja Católica, porque a gente sabe que a CBB é um antro comunista. Então, são poucos padres que se salvam aí, né? Então, Igreja Católica eu nem vou reclamar. Mas eu digo dos evangélicos. Cadê os evangélicos dando apoio a esses cristãos? Cadê? Somos omissos, está acontecendo genocídio em vários locais da África e nós não denunciamos, nós nos calamos, porque achamos que o martírio é algo natural, desde que não seja com a nossa família, desde que não sejam as nossas filhas, irmãs, que sejam sequestradas para serem escravas sexuais, né? Então, assim, dói a gente assistir tudo isso e não adianta nem fazer pedido nenhum ao governo, porque todos os meus requerimentos de direitos humanos, todos, não foram respondidos até hoje pela ministra ou pelo seu aporte técnico. É lamentável, mas direitos humanos no Brasil, ainda nessa área,
que eu atuo, não vou dizer em todas as áreas, ainda é uma falácia, é uma vergonha. Gente, desculpa, mas eu estou muito indignada. Meu luto pelos irmãos perseguidos que sofrem genocídio na base da espada, do facão, de lanças lá na Etiópia. Genocide Watch não é um conflito unicamente étnico, é um conflito também e principalmente religioso. Meu apoio aos meus irmãos da igreja perseguida. Fico por aqui, gente, uma excelente semana a vocês. Amanhã eu terei uma live no canal do meu querido amigo, professor de Direito, o doutor Paulo Papini, né? Quem puder assistir, eu vou colocar o link aqui, vou colocar também nas minhas redes o link. Estarão presentes 3 advogados renomados, eu e o nosso querido Sarkis Karamekian, um dos líderes da comunidade armênia no Brasil, e a gente vai falar sobre a questão armênia. Então seria importante você também divulgar, você apoiar. Essa semana eu devo fazer novas lives, trazendo mais questões da África, porque é um assunto que não interessa ao movimento negro, não interessa a Black Lives Matter, não interessa às igrejas brasileiras. Então, fica uma ONG marginalizada, né, falando sobre esse tema. Mas eu amo, meus irmãos, eu amo a África, eu amo a causa que eu abracei. E todos aqueles que quiserem apoiar o meu trabalho, né, que é muito difícil, eu vou deixar o link aqui, aqueles que puderem nos ajudar aí para pagar as nossas despesas com contador, né, despesas administrativas da ONG, eu vou deixar o link, se você puder dar uma ajuda, vai ser muito, muito importante, tá bom? Obrigada, gente, um beijo grande, um ótimo fim de noite e minha solidariedade aos irmãos na Armênia, na Nigéria, em Moçambique, meus irmãos também na Etiópia, em todas as partes do mundo muçulmano e comunista, que tornaram os cristãos a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Boa noite e uma excelente semana para todos nós.